Eu posso te oferecer uma eternidade de glória, uma eternidade de paz, uma eternidade de todo aquele amor que você nunca teve na sua vida. Tudo que você tem que fazer é abdicar de quem você é e ter uma vida totalmente infeliz. Mas depois que você morrer, aí sim, a glória chegará para você. Mas só depois que você morrer mesmo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre religiosos que acabam com pessoas LGBTQIA+, do quanto que eles nos colocam como verdadeiros demônios sobre a Terra que merecem ser extirpados ou convertidos ou salvos por eles. A gente vai falar aqui sobre esse conceito de destransição, de cura gay, tudo isso associado a esse ambiente religioso. Ambientes religiosos no plural, que são tão danosos para a nossa comunidade e para o restante da sociedade em si. Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de seguir, eu tenho que dizer algumas coisas para vocês. A primeira é que aqui tá muito quente. Eu vou ficar derretendo enquanto gravo esse vídeo. Então o leque tá aqui às minhas mãos, porque diversas vezes eu vou usá-lo, inclusive agora. Mas vocês podem ficar tranquilos porque eu não vou deixar o barulho do vento no microfone pegando em vocês não, tá? Não vou deixar. Milagres da edição. Mas o outro recadinho que eu tenho que dar para vocês é que nós ainda não fechamos a nossa vaquinha, então chegou o momento de mendicância da Samantha, lá. Então, caso você não saiba, eu abri uma vaquinha. Ela tá aqui, ó, o link dela tá bem aqui embaixo. E aqui aparece o nome de pessoas incríveis, lindas, maravilhosas e super gostosas que me ajudaram. Essa vaquinha é para comprar um computador novo, porque o meu computador tá me dando muitos problemas, tá difícil de conseguir editar direito os vídeos, sabe? De fazer uma renderização. Então tá meio complicado aqui a minha produção de conteúdo. Eu tô precisando montar um computador do zero, porque o meu computador atualmente é um notebook, não dá para trocar peça dele. Então quero montar um computador para que eu possa trocar as peças quando derem problema. Nesse caso, por exemplo, é um problema mais de placa de vídeo e de processador, acredito eu. Mas né, as coisas são soldadas, não dá para mudar. Então por isso dessa vaquinha para ter um computador novo. Então se você quiser e puder, contribua. Qualquer valor ajuda muito. Assim você faz com que esse canal aqui continue se mantendo, com que o Transmissão continue existindo. Porque, gente, tá difícil manter essa produção aqui, mas eu sou insistente e eu quero continuar. Me ajude a continuar caso você possa. Como eu disse, o link da vaquinha tá aqui embaixo, mas ele também estará na caixa de descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos para o tema desse vídeo, que não vai ser nada leve. Bom, essa semana aconteceram muitas coisas, né? Nessas duas últimas semanas aconteceram muitas coisas relacionadas a essa ascensão evangélica na sociedade, né? Tanto que eu fiz um vídeo anteriormente aqui no canal, que é o vídeo que eu falo sobre como que os religiosos têm usado redes sociais para cada vez mais atraírem pessoas mais jovens para os seus ambientes religiosos, né? Eles usam redes sociais, eles usam alguma linguagem mais jovem ali para os seus locais físicos mesmos de culto, né? Até a academia cristã eles inventam justamente para conseguir controlar, ter um controle total sobre a vida daquelas pessoas que estarão na religião. E também, né, ficar usando teologia da prosperidade, coisas assim, para atrair os jovens ali para aquela desgraça que é a religião deles. Bom, tendo em vista aquele vídeo que saiu, que eu acho que é importante, né, como um complemento, esses dois vídeos eles vão funcionar muito bem juntos, eu recomendo que vocês vão lá assistir, se não, assiste depois que você terminar esse daqui, sabe, se você não quiser ver antes, termina esse depois você assiste. Mas o ponto é que quando eu fui fazer aquele vídeo, né, eu já estava com a ideia de fazer ele, aconteceu o caso da Letícia Marion. E o caso da Letícia Marion exigiu que tivesse um vídeo para além daquele. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre destransição forçada por religião.
a gente vai falar sobre cura gay, a gente vai falar sobre essas coisas abjetas que muitos templos religiosos, né, muitas religiões, principalmente evangélicas, neopentecostais, ficam disseminando por aí. Eu já fiz alguns vídeos anteriormente aqui, né, sobre esses casos de destransição. Você pode ver o vídeo que eu fiz sobre a Cat Lares, que eu fiz mais de um, enfim. Né, vocês podem lá dar uma olhadinha nesses vídeos. Mas vamos lá. Não é segredo para ninguém que as religiões cristãs, principalmente as evangélicas, são muito grandes aqui no Brasil e estão crescendo cada vez mais. O número de evangélicos no nosso país, a cada ano que passa, aumenta de uma forma muito absurda. Como eu disse anteriormente, eles estão invadindo todos os espaços e até mesmo espaços que antes eles demonizavam como os espaços online aqui, né, na internet, eles estão invadindo para disseminar a sua palavra. Com isso, eles vão angariando mais pessoas, principalmente pessoas jovens, com seus discursos mais descolados e tudo mais. E eles fazem aquela coisa incrível que é de vender uma felicidade plena, né? Que é de vender para as pessoas que elas podem ser felizes, que elas podem ser salvas, que elas podem ter amor. Porque nós, enquanto, né, enfim, sociedade, somos muito carentes justamente disso, de amor. E eles dizem que a gente pode ter isso desde que a gente siga aqueles dogmas religiosos e muitas vezes essas promessas nem vêm para essa vida, mas para uma vida que a gente nem sabe se existe, que é uma vida pós-morte, né? Que seria a tal da vida eterna deles. Com isso, eles vão demonizando, né, tudo aquilo que pode colocar em xeque essas doutrinas deles, tudo aquilo que pode tirar um pouco de poder deles. E eles também, ao mesmo tempo, precisam fazer com que as pessoas tenham um inimigo palpável, porque convenhamos, né? Esse inimigo que eles tanto falam que existe, que é o demônio, é algo que ninguém vê. Você não tá andando na rua e de repente vê um demônio. Você não tá ali vivendo sua vida e de repente passa na televisão ali um demônio, né? Isso não acontece. Você vê pessoas que você pode até estar na sua mente fragilizada pela religião, associando a demônios, mas demônio em si, isso você não está vendo. Enfim, como eles não têm como trazer materialmente aquele ser que eles dizem que é o mal de todo mundo, eles vão atribuindo isso para aquelas pessoas, para aqueles grupos, para aqueles que podem ameaçar o seu poderio, né? Porque religião, gente, não é sobre amor a Deus. Religião é sobre poder. Então, todos aqueles grupos que não seguem os seus dogmas são grupos que são constantemente demonizados. Aí vem pessoas de outras religiões, né? Principalmente religiões que é um alvo mais fácil, como religiões de matriz africana. Aí vem, né, pessoas que têm alguma característica que eles não gostam, né, pessoas que são um pouco mais questionadoras, por exemplo, eles vão colocando ali um monte de coisas naquela pessoa para ela ser demonizada, desde um estilo de roupa, desde um estilo de música que a pessoa gosta ou que a pessoa canta, né, desde sei lá, né, ahn, ela estudar, fazer um ensino superior, algo do tipo, né? Eles ficam o tempo inteiro falando que em faculdade só tem coisas que não presta, coisas assim. Enfim, cada religião vai ali estabelecendo seus grupos-alvo. Mas tem um grupo que meio que é o alvo de todas as religiões cristãs que estão dentro do catolicismo e que estão dentro, né, das religiões evangélicas. Esse grupo é o tão frágil grupo social de LGBTs. Eles se apegam, né, a passagens antigas da Bíblia, né? E olha que a Bíblia já é antiga, mas eles se apegam a passagens mais antigas ainda, que é do Antigo Testamento, aonde falava que nós, pessoas LGBTQIA+, seríamos uma abominação. E, né, tem vários questionamentos se realmente isso está escrito na Bíblia, porque ela já foi traduzida tantas vezes. Existem algumas outras traduções ali que dão para esse nome ali, que seria o nome de homens que se deitariam com homens, que é usado na Bíblia. Que talvez não estivesse falando exatamente de homens que se deitam com homens, mas, né, na Bíblia traduzida aqui, né, para o nosso idioma,
é o que está escrito. E esses religiosos se apegam nisso para poder nos colocar como aquela figura palpável, central do que seria o demônio, do que seria o que é demoníaco, do que seria o que há de errado na sociedade. E quando eles fazem isso, eles nos associam a diversas coisas, né? Desde a depravação moral, que aí eles, né, vão lá e definem o que seria uma depravação moral, desde a prática até de crimes, né? Eles vivem nos associando ali a algumas práticas criminosas que acho que eu não preciso dizer aqui para vocês, né? Mas aquilo que começa com PEDO, eles vivem associando isso a gente. Algo que não tem absolutamente nada a ver com a gente. Mas eles tentam de todas as formas sempre nos colocar como esses demônios, como aquilo que precisa ser combatido. E como isso é algo que se torna palpável, né? Você não está andando na rua e vê o demônio, mas você está andando na rua e vê uma pessoa trans, vê gays, vê lésbicas, vê pessoas bissexuais e por aí vai. Então se torna ali a materialização daquilo que seria o mal do mundo. E isso pega primeiro porque nós somos um grupo minoritário, então é muito fácil as pessoas elas aceitarem que um grupo pequeno na sociedade poderia ser o mal, porque elas convivem muito mais com pessoas que não fazem parte desse grupo pequeno. Então quer dizer, né, as pessoas ficam ali pensando, LGBT é uma coisa do demônio, mas eu não conheço LGBTs mesmo assim, sabe? Eu não sou LGBT, na minha família não tem LGBTs. Então tá tudo bem, eu posso demonizar esse povo à vontade. E quando tem algum LGBT na família, muitas vezes essas pessoas já estão tão imersas naquele discurso de ódio da religião que elas rejeitam seus parentes LGBTs, né? Quantos parentes não foram expulsos de casa por eles serem LGBTs? Quantos? Quantos não são ali relegados pelas suas famílias por serem LGBTs? E quantos não são ali alvos de tentativa de cura daquilo que não é doença? Cura de ser LGBT. E é aqui que entra algo que é tão danoso. Quando a gente está falando de psicologia, na verdade tudo que eu falei aqui sobre religião é muito danoso, né? Tudo, absolutamente tudo. Mas vamos aqui falar sobre essa questão da destransição e de cura gay, enfim, de cura de LGBTs. No ramo da psicologia, isso já foi um tipo de terapia aceito. E aí, dependendo do lugar no mundo em que você esteja, isso ainda é permitido. Tem alguns estados dos Estados Unidos em que é permitido. Mas, ao longo de vários estudos científicos, observacionais, né, de psicologia, principalmente de comportamento animal, né, de comportamento animal humano no caso, foi-se observado que esse tipo de prática, esse tipo de terapias, não só não curavam pessoas LGBT, não só não faziam pessoas LGBT deixarem de serem LGBTs, como promovia um sofrimento intenso, constante e absurdo em cima das pessoas alvo desse tipo de terapia, que por vezes até levava essas pessoas ao autoextermínio. Então, esse foi o cenário que foi observado pela ciência ao analisar essas terapias de conversão sexual. Por isso que nos anos 90 esse tipo de terapia de conversão sexual passou a ser proibido em diversos lugares, como aqui no Brasil. No Brasil, nenhum profissional de psicologia pode fazer terapia de conversão sexual ou de gênero. Isso não existe. Isso não pode ser feito. Se você souber de algum profissional de saúde mental, algum psicólogo ou psiquiatra que promove esse tipo de prática, denuncie. Porque essa pessoa deveria perder o seu diploma, sabe? A validade do seu diploma. Ela deveria ter o seu registro, seja de psicólogo ou de psiquiatra, cassado. Porque ela está fazendo algo que é criminoso. Ela está torturando pessoas. Porque terapia de conversão sexual nada mais é do que tortura. Mas existe uma brecha, que é justamente a brecha da religião. Porque a gente sempre fica nessa de querer assegurar a liberdade religiosa das pessoas, e tem que assegurar a liberdade religiosa das pessoas, mas isso entra em um nível tão grande que muitas vezes nada do que é feito dentro de um ambiente religioso pode ser questionado, porque qualquer tipo de questionamento vira uma agressão à fé daquelas pessoas. Então, quando a gente tem um templo religioso que promove terapia de conversão sexual, e você tentar
mexer naquilo, proibir aquilo, tentar coibir esse tipo de prática no ambiente religioso, eles falam que você está sendo intolerante religioso. Eles falam que você está tentando proibir a religião deles de existir. Então, quer dizer, a gente precisa deixar esse povo torturando a nossa comunidade para assegurar a liberdade deles, porque eles precisam ser livres para praticar a tortura psicológica. Eles precisam. Então, nisso, muitos profissionais de saúde mental acabam usando do discurso religioso e adentrando dos templos religiosos para praticar esse tipo de coisa, né? Tinha até uma certa psicóloga aí, né, que virou toda uma polêmica há um tempo atrás, que ela fazia isso, né? Ela fazia isso e foi assim, absurdo. Se não me engano, ela teve o registro dela cassado, né? Se não me engano, isso aconteceu, posso estar enganada, né? Já tem tempo que isso aconteceu, mas isso acontece. E não precisa, quando a gente está falando de um templo religioso, eles nem precisam ter um diploma, eles simplesmente vão lá e praticam esse tipo de coisa. Falam o absurdo que eles quiserem, propagam o ódio que eles quiserem e, né, disseminam o auto-ódio ali. E muitas pessoas LGBTQIA+, que estão numa situação fragilizada, justamente por causa do abandono da família, justamente por causa das dificuldades que ela vai encontrando na vida dela, por causa de todo o preconceito social que existe, por causa de todo o estigma social que existe, a pessoa fragilizada acaba caindo nessa. Seja para conseguir ter uma reconexão com a família, seja para, né, realmente tentar ser feliz em um mundo em um mundo que tenta a todo custo nos deixar infelizes, e as pessoas caem quando elas estão nesse momento, principalmente as pessoas mais jovens. A gente teve o caso, né, da Cat Lares, que muito jovem destransicionou por causa desse tipo de coisa, né, e que agora ela fala contra a comunidade trans, né. A gente teve o caso da Carol Eller, que estava numa terapia de conversão sexual, e Carol, inclusive, né, esse sobrenome Eller é porque ela parente, era, né, da mesma família da Cássia Eller. E ela, uma mulher lésbica, ela caiu nesse papo de terapia de conversão sexual e ela acabou, né, enfim, tirando a própria vida. E agora, recentemente, a gente teve a Letícia Marion. Letícia Marion, ela era uma travesti de 22 anos que estava nesse último ano em um processo de destransição, um processo de cura, né, de cura LGBT, sendo ministrado pelo pastor Flávio Amaral. Eu acho que é esse o nome dele, eu deveria ter anotado, porque eu sempre esqueço, mas eu acho que é esse o nome dele. Enfim, ele estava promovendo esse tipo, ele, né, constantemente promove esse tipo de cura, e ela estava sendo ali uma das fiéis que estava participando desse programa. A Letícia Marion, ela tirou a vida dela nesse final de setembro, e uma das últimas coisas que ela disse em público foi justamente num culto, onde ela falou da batalha espiritual entre espírito e carne que ela estava travando nesse processo de destransição dela. E ela foi mais uma vítima desse tipo de prática absurda que essas religiões praticam contra nós, LGBTQIA+, o tempo inteiro. Esse pastor, ele é muito conhecido justamente por causa das curas LGBT que ele diz que promove. Ele é muito conhecido porque ele próprio é um ex-travesti, né? Ele já foi uma de nós, destransicionou e quis levar todas para o mesmo buraco que ele, esse buraco da infelicidade por não se aceitar. Constantemente ele faz conteúdos mostrando às pessoas que ele curou, né? Que ele diz ter curado da prática de ser LGBT. Ele diz que você pode deixar de ser LGBT com jejuns, com oração e todas essas coisas. O que ele faz é promover uma verdadeira tortura.
Uma tortura que faz com que as pessoas, em vez de tentarem se sentir pertencentes, que faz com que as pessoas, em vez de aceitarem quem elas são, elas tenham que travar essa batalha entre espírito e carne. Elas tenham que viver nessa ansiedade absurda de ficarem se tolhindo, de ficarem tolhindo quem elas são. Elas têm que buscar viver uma vida que não é delas, viver relações que não são as relações que elas queriam estar vivendo. Tudo isso para poder agradar uma divindade que elas nem têm certeza se existe. Tudo isso para poder agradar essa sociedade que tanto nos odeia, que tanto diz que nós deveríamos ou deixar de existir ou deveríamos ser curadas. Tudo isso para agraciar discurso de gente podre como ele e como todos esses religiosos que ficam nos perseguindo o tempo inteiro. Esse pastor, ele já foi em inúmeros podcasts, ele já foi em inúmeros programas de TV. E cada vez que ele vai nesses lugares, ele angaria mais gente. Pessoas LGBTQIA+, têm uma expectativa de vida menor do que as outras pessoas. Quando a gente fala de pessoas trans, então, a nossa expectativa de vida é metade das pessoas cisgênero. A gente mal tem acesso a banheiros públicos, a gente mal tem acesso ao nosso próprio nome, né? A gente mal tem acesso a uma transição de gênero que seja segura. A gente está o tempo inteiro passível de inúmeras violências. A gente dificilmente consegue emprego formal. A gente dificilmente consegue ingressar no ensino superior. A gente dificilmente consegue, de fato, ter uma vida inserida em sociedade. E o que pastores como esse fazem é tentar nos encaixar na sociedade, nos privando de quem nós somos. Em vez de tentar fazer com que a sociedade seja menos preconceituosa, que a sociedade nos aceite mais, que a sociedade pare de nos matar e de nos jogar à margem dela, não. Pessoas como esse pastor fazem aumentar um auto-ódio que muitas de nós têm, aumentar as nossas disforias, aumentar os nossos medos e anseios. Fazem com que a sociedade nos odeie ainda mais, porque eles ficam o tempo inteiro pregando o quanto que nós somos pessoas horríveis, o quanto que nós somos demônios, nem pessoas nós somos, o quanto que nós estamos em pecado, o quanto que nós desagradamos Deus, o quanto que nós somos o motivo para todas as desgraças que acontecem no mundo. O tempo inteiro eles falando que o mundo está acabando e a culpa é nossa. Eles ficam só promovendo ódio contra nós. Eles ficam só promovendo um aumento de perseguição contra nós. É isso que eles fazem. E tudo isso eles fazem enquanto dizem que são amor. Eles fazem tudo isso enquanto dizem que se preocupam com o nosso bem-estar. Enquanto eles fazem a sociedade continuar nos odiando. Nós, pessoas LGBTQIA+, precisamos estar inseridas em sociedade. Nós precisamos conseguir ter empregos. Nós precisamos conseguir ter acesso à saúde, conseguir ter nome. Nós precisamos conseguir nos casar, conseguir ter uma vida plena. É isso que nós precisamos. E precisamos conseguir ter tudo isso sendo nós mesmas, sem precisar nos autorrelegar a uma vida de sofrimento, a uma vida de angústia, a uma vida de não pertencimento a si própria. O que aconteceu com a Letícia Marion foi uma violência gigantesca. Ela passou 1 ano sendo torturada, 1 ano sendo convencida de que ela iria para o inferno, 1 ano sendo convencida de que ela era doente, 1 ano sendo convencida de que ela era o mal no mundo, que ela precisava deixar de ser. 1 ano sendo convencida a passar pelas mais absurdas violências psicológicas, até que ela quebrou de um jeito tão grande, de um jeito tão violento, que ela tirou a própria vida. E me dói muito dizer que a Letícia Marion não foi a primeira e infelizmente não será a última. Porque esse tipo de prática por religiosos continua acontecendo, continua existindo. E se a gente não fizer nada, vai continuar existindo.
Nós, enquanto classe LGBTQIA+, precisamos combater o fundamentalismo religioso o tempo inteiro. Não é proibir cristãos de serem cristãos. É proibir cristãos de nos perseguirem. É proibir, sim, cristãos de dizerem que nós somos o mal do mundo. É proibir, sim, cristãos de perpetrarem tipos de terapia de conversão sexual que nos matam constantemente. É proibir que direitos humanos da população LGBTQIA+, continuem sendo infringidas por parte dessas pessoas se apegando em um discurso vazio de liberdade religiosa. Porque se uma religião faz tanto mal para pessoas, ela não deveria ter liberdade restrita de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Letícia Marion, ela morreu, mas a gente pode lutar para que outras não caiam na mesma armadilha que ela caiu. Existem projetos de lei, enfim, que foram escritos pela Duda Salabert, pela Erika Hilton, para visar proibir esse tipo de prática, esse tipo de conversão sexual, conversão de gênero, vindo desses religiosos. É muito importante que você apoie esses projetos. É muito importante que você esteja a par daquilo que está sendo pautado dentro desses templos contra nós. E daquilo que está sendo pautado para coibir as violências que eles praticam contra nós. O nosso principal inimigo no momento, né, nosso enquanto comunidade LGBTQIA+, é o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é o que alimenta o conservadorismo que nos persegue tanto. O fundamentalismo religioso e o conservadorismo político, eles andam de mãos dadas. Basta você ver os políticos que tanto tentam aprovar projetos de lei contra a nossa existência e ver o que eles falam sobre religião também. As coisas estão alinhadas. Isso não é segredo nenhum. O conservadorismo LGBTfóbico se alimenta da LGBTfobia da religião. Eles vão se retroalimentando. Fundamentalismo religioso é sim fascismo. Essas coisas estão juntas. Todo cristão é fascista? Não. Mas aqueles que são fundamentalistas religiosos, que usam da religião para perseguir a nossa classe e outras classes também, esses sim são fascistas. Fascistas que se escondem no discurso religioso para perpetrarem os maiores absurdos, as maiores violências contra outras pessoas. Nesse final de semana que passou, nós tivemos as eleições municipais acontecendo. Aquelas eleições para eleger vereadores e prefeitos. E eu queria saber quantos pastores vocês viram enquanto candidatos? Quantas pessoas, quantos políticos vocês viram se pautando em discurso religioso? Quantos deles eram contra a população LGBTQIA+. Quais foram os partidos que mais conseguiram eleger pessoas? Qual é a posição desses partidos em relação a pessoas LGBTQIA+. Qual é a relação desses partidos com o fundamentalismo religioso? Quando eu digo que os evangélicos e os católicos fundamentalistas crescendo na nossa sociedade é um perigo para nós, pessoas LGBTQIA+, é porque isso não fica só no templo. Eles avançam para o cenário político. Eles avançam para aquelas casas que vão criar leis contra nós, ou que vão tentar enfraquecer as leis que nos protegem. Isso é o que eles fazem. Eles não ficam só nos templos. Porque se eles ficassem só nos templos, já seria perigoso para as pessoas que estivessem dentro daqueles templos. Mas eles tentam levar isso não só para as pessoas que estão dentro daqueles templos, mas para todas nós. Então, mesmo que eu seja ateia, eu sou muito impactada negativamente pelo que acontece dentro desses templos religiosos. Então, o que acontece ali me interessa. O que acontece ali me afeta
e o que acontece ali que é danoso para minha classe, na sociedade, precisa sim ser coibido. O maior, né, votado para a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo foi um cara cuja a primeira proposta dele, nos santinhos que ele estava distribuindo, dizia pela proibição de mulheres trans em banheiros femininos. É isso que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o fascismo associado a discursos religiosos. Nós, pessoas LGBTQIA+, sobretudo pessoas trans, somos o principal alvo do fascismo moderno. E nós precisamos nos unir para combater isso. O próximo vídeo que vai sair aqui no canal vai ser um balanço dessas eleições. Eu vou analisar junto com vocês as pessoas que foram eleitas. A gente vai analisar tudo isso voltado para o cenário LGBTQIA+, tá? Então a gente vai falar sobre candidaturas LGBT que foram, enfim, consolidadas ali, né, que venceram. A gente teve muitos LGBT se elegendo, mas a gente também vai falar sobre os LGBT-fóbicos que se elegeram, que também foram muitos. Enfim, esse vai ser o tema do próximo vídeo. Então comenta aqui o que você achou desse vídeo aqui em questão, comenta aqui pra mim. Se você não tem o que comentar, sei lá, coloca um emoji de vela. Ah, e sei lá também, porque tem a ver com coisa religiosa, né? Então coloca aí uma vela, aí, é isso. E, bom, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a disseminar o meu conteúdo para mais pessoas na plataforma. Você também pode copiar esse link e distribuir por aí, porque isso também me ajuda muito. Ajuda isso daqui que eu falei chegar em mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Meu Deus, que calor horrível. Puta que pariu.